E aí, gurizada, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos de volta com mais um vídeo aí no canal. Vamos voltar com a nossa série de dicas para goleiros. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante que foi pedido aí no canal por alguns inscritos nos últimos tempos, que é como sair do gol no mano a mano ou no X1, como tu preferir dizer. Esse tema é muito interessante porque muita gente fica na dúvida do que fazer nesse momento, que é muitas vezes decisivo, e faz com que, dependendo da situação, tu possa se confundir um pouco qual decisão tu deve tomar, como se posicionar. Eu vou falar um pouco sobre alguns pontos que eu separei sobre esse tema, que eu acho que são essenciais para tu conseguir desenvolver um bom método de defesa nesse tipo de situação. E tenho certeza que tu vai chegar no final do vídeo com muitas dúvidas esclarecidas. Aproveitando, se tu não é inscrito no canal, já se inscreve aí, já segue lá no Instagram também, que eu trago bastante conteúdos diferentes também. Tenho certeza que vocês vão curtir e ficar por dentro do dia a dia do mundo do futsal. Então bora pro vídeo. Então, gurizada, começando o vídeo aqui, eu gostaria que vocês se imaginassem nessa situação, né? Porque eu elenquei os pontos como se fosse um passo a passo do que vai acontecendo quando ocorre esse tipo de jogada. Então, tu precisa primeiramente fazer a visualização da jogada, como que ela tá acontecendo, né? Se tu é um cara que tá sempre ligado no jogo, que é obrigatoriamente como o goleiro deve ficar, sempre ligado, sempre atento ao que tá acontecendo, tu vai fazer a visualização da jogada e já vai se preparar e se posicionar da maneira correta. Então, explicando essa parte aqui, tu basicamente vai tá prestando atenção no jogo, e quando essa jogada, que pode ser uma dividida, pode ser um contra-ataque, qualquer coisa que aconteça, tu visualize que o jogador adversário vai vir com a bola na tua direção sozinho, tu já tem que tomar todas as medidas, que no caso vai ser se preparar e se posicionar. Então vamos imaginar a situação de uma forma que o jogador adversário tá vindo desde o campo de defesa dele, com a bola na tua direção, e tu tá embaixo da linha do gol. Nesse posicionamento preventivo aí, tu já vai se posicionar mais ou menos na metade da área, próximo à linha. Isso é algo que vai aumentar a tua área de reação e vai te ajudar a fechar melhor os espaços quando ele vier pra cima de ti. Tu já tem que fazer uma outra coisa, que é observar o adversário. Daí tem alguns pontos que eu separei, né? Tu tem que ver se o adversário, ele é um bom finalizador ou é um finalizador, sei lá, não sabe chutar bem, basicamente. Então tu tem que observar esse tipo de coisa. Se é um cara que tu acha que não chuta tão bem, beleza, daí tu já vai se posicionar de uma forma que tu chegue abafando ele. Porque se o cara não tem um grande poder de finalização ou drible, geralmente ele vai chutar em cima de ti se tu fechar bem o espaço. Então já vai tentando fazer isso. Outra coisa que tu tem que observar é se ele vem rápido ou devagar. Se ele vem rápido, a tendência dele tentar te driblar, puxar pro lado a bola é bem maior. Então tu tem que estar atento nisso para já ter tempo de reação também. E obviamente questões como se ele é canhoto ou destro vão interferir pro lado que ele vai puxar caso ele puxe a bola. Já dando uma dica muito importante para vocês aqui. Uma coisa que vocês não podem ter quando tem X1 com o adversário, o cara vindo diretamente para cima de vocês não podem ter medo. Por exemplo, fechar os olhos no momento que ele fizer que vai chutar. Porque se ele realmente chutar, beleza, ele vai bater em cima de ti, vai, sei lá, bater pra fora se tu estiver bem posicionado. Mas se ele só fizer que vai chutar e tu fechar os olhos, aí tu já tá completamente fora do lance. E esse negócio de não ter medo ou receio nesse tipo de lance é extremamente importante, porque o cara vai estar vindo pra cima de ti. Então muitas vezes vai ocorrer trombadas, quando o cara puxar pro lado tu vai ter que se jogar no chão, tu vai acabar entrando em contato com ele de alguma forma se ele não finalizar o lance antes. Então é muito importante que tu fique ligado nisso e fique sempre atento e pronto pra agir nesse tipo de jogada. Então beleza, de forma prática, imaginando o lance, nesses segundos que aconteceram entre o teu time perder a bola e o cara começar a vir na tua direção, tu já fez a visualização e tu já se posicionou e tu já viu algumas características sobre o adversário, tudo muito rápido, tudo para chegar nesse último ponto, que é executar a defesa em si. E para conseguir executar a defesa é primordial que tu tenha observado bem os outros pontos, que tu esteja no lugar certo e saiba as características do adversário. Para que aí sim tu consiga usar os movimentos que são previamente treinados, coisas que tu já conhece do teu dia a dia. Que são os movimentos tipo base, espacate, e aquele movimento assim, não tem um nome muito certo para se dar para isso, mas quando o cara puxa pro lado e tu vai meio que engatinhando, tentando chegar na bola, fechando os espaços dele. Isso seria um movimento que se assemelharia um pouco à queda lateral. Aí nesse momento vale de ti escolher o que é melhor fazer. Daí eu vou dar alguns exemplos de situação. Então, se tem aquele negócio de observar a característica do jogador, se ele não é tão bom, ele vem pra cima de ti. Eu falei de fechar os espaços. Tu pode fechar tanto com a base quanto com o espacate. E o espacate ele é legal porque tu vai conseguir fechar mais a área. Tipo, se tu conseguir fechar bem o lado que vai vir o chute, daí tu vai conseguir colocar a perna direita mais pra cá, tu vai ter um raio maior de ação. A base é um negócio mais seguro, que tu não se joga completamente no chão, daí tu tem um tempo de reação maior.
Mas se tu tem certeza que o cara vai chutar em cima de ti, tu pode já usar o espacate que tu vai conseguir fechar uma área maior do gol. Então depende de ti conseguir ver essa característica do jogador antecipadamente. E a base, se for bem executada, também vai servir de forma excelente nessa situação. Se tu observou que teu adversário é bom, ele é um driblador, um cara que costuma fazer firula, cavadinha, não sei, tu já tem que estar mais atento. Então tu não vai chegar em cima dele se jogando no chão, fazendo espacate. Daí o movimento de base é muito mais aconselhado. Enquanto ele tá vindo pra cima de ti, tu já vai se posicionando de acordo com o lado que ele tá indo. Se ele tá indo pro meio, beleza, fica no meio. Daí uma outra coisa que tu tem que observar também é não ficar tão próximo da linha da área, porque dali uma cavadinha já era pra ti se tu estiver muito longe do gol. E a mesma coisa vale se ele puxar a bola pros lados. Se tu estiver fazendo um movimento de base, é muito mais fácil tu transicionar do movimento de base pro movimento de queda pra tentar alcançar a bola, se ele tentar passar por ti ou simplesmente puxar e chutar. E aí tu pode pensar que é muita informação para tu lembrar na hora, realmente é bastante coisa. Mas isso é algo que tu traz como uma bagagem do teu dia a dia de treinos. Então quando tu estiver no jogo, seja uma pelada com os teus amigos, no treino do teu time, procura fazer esse tipo de passo a passo de forma bem mais rápida, claro, porque aqui foi um negócio mais destrinchado para vocês conseguirem ver. E vai fazendo isso até que tu consiga colocar isso de forma quase automática no teu jogo. Que seja uma característica tua, que tu consiga fazer isso de forma natural, consiga fazer as defesas observando todos esses pontos e tendo um maior êxito. Eu agora falei especificamente do cara vindo no mano a mano, no X1 pra cima de ti. E isso pode fazer pensar numa situação que é bem parecida com essa, que é quando vem o adversário pra cima de ti, mas daí vem mais de um. Quando é, por exemplo, 2 contra 1. E esse tipo de lance tem coisas que tu vai ter que fazer de forma diferente. Eu posso fazer um vídeo específico sobre isso, porque tem macetes que tu pode usar para tu aumentar a chance de defesa nesse tipo de lance. Se tu quiser um vídeo assim também pode deixar aí nos comentários, que nem um inscrito deixou aí no canal para ter esse vídeo. E pode deixar aí também qualquer sugestão que tu tiver pro canal, qualquer observação que tu tiver, alguma coisa que tu quiser que mude aí no canal, para que o conteúdo seja melhor para vocês entenderem e tal. E também se tiverem algum pedido podem deixar aí. Beleza? Então esse aí foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Reforçando, se inscreva aí no canal se tu não for inscrito, estamos quase batendo 4.000 inscritos aí. Espero que nós consigamos bater logo. Então foi isso, tamo junto, valeu!